O apóstolo Paulo, para poder realizar a obra do Senhor, teve que enfrentar até mesmo falsos irmãos. É sobre esse tema que iremos tratar no programa EBD Comentado Online, edição Jovens de hoje. No ar, programa EBD Comentada Online, edição Jovens, Lições Bíblicas, CPAD, terceiro trimestre de 2025. Versão completa. Aula comentada do início até o final. Apresentação: Pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens, versão completa. Eu sou o Pastor Mário Luna. É com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa, para mais uma aula. Se você está vindo aí da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro, ou de outras partes do mundo, você é muito bem-vindo aqui no canal. Na EBD Comentada Online, edição Jovens, eu explico a lição do início até o final, servindo para os professores prepararem as suas aulas, para aqueles que por algum motivo justificável não poderão estar em sala de aula nesta data, ou para aqueles até mesmo que querem ampliar o seu conhecimento em relação à palavra de Deus. Nesse momento, para darmos prosseguimento ao nosso programa, eu quero fazer junto com vocês uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, dos meus erros, das minhas faltas e das minhas falhas. Senhor, eu venho colocar a minha vida diante da Tua presença, porque mais uma vez estou aqui para poder realizar esse programa ministrando esta aula. Senhor, eu preciso da iluminação do Teu Espírito Santo, para que eu possa compreender a Tua palavra e ao mesmo tempo colocar ela em prática. Também, Senhor, dá iluminação para aqueles que estão assistindo, para que eles também possam compreender e possam praticar. Que seja mais uma vez um programa edificante, Senhor, pois o Teu desejo é que venhamos nos parecer com Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Nos ajuda, nos dê força, nos dê graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja um divulgador do canal. Se inscreva no canal, clique aqui. Também marque todas as notificações. Deixe o seu like. Quando você faz isso, a plataforma entende que o vídeo é relevante e ela vai mandar para outras pessoas. Deixe o seu comentário e também compartilhe. Clique aqui nesse botãozinho, compartilhar, envie para suas redes sociais ou para o seu status. E também descendo na descrição, você pode vir aqui e participar do meu canal no Telegram. Lá você vai poder acompanhar a leitura bíblica que eu tenho feito junto com as pessoas que participam e também receber outras informações. Seja um divulgador do canal em nome de Jesus. Bom, você pode aí divulgar o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Está aí também se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações, deixando seu like nesse caso, fazendo seu comentário. É importante. E você pode compartilhar aqui essa aula, clicando no botão aqui compartilhar e enviando aí para que outras pessoas também sejam alcançadas. Coloque nas suas redes sociais, coloque nos seus status e quando você deixa o like, a plataforma entende que o conteúdo é relevante e envia para outras pessoas. Então, nós estamos levando a palavra do Senhor Jesus Cristo para que vidas sejam edificadas. Bom, a lição de hoje nós estamos dando prosseguimento ao nosso terceiro trimestre de 2025. A liberdade em Cristo, estamos estudando a carta aos Gálatas, vivendo o verdadeiro evangelho conforme a carta de Paulo aos Gálatas. A lição de hoje é a lição de número 4, que será ministrada no dia 27 de julho de 2025, com o tema O Encontro em Jerusalém e os Falsos Irmãos. Como lidar com os falsos irmãos? O apóstolo Paulo, pregando o evangelho, ele precisou lidar com falsos irmãos. É triste, mas é uma realidade que acontece. Então, nós vamos ver aqui algumas lições como o apóstolo Paulo, o que o apóstolo Paulo teve que fazer para dar prosseguimento ao ministério no qual o Senhor chamou ele para realizar. Texto principal. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Gálatas capítulo 2, versículo 8. Resumo da lição. O encontro dos apóstolos em Jerusalém não fez com que Paulo mudasse a sua pregação, porque a pregação de Paulo, o conteúdo dela, era o mesmo dos apóstolos de Jerusalém. O texto bíblico da lição de hoje está em Gálatas capítulo 2, versículos de 1 a 10.
E eu quero aproveitar essa oportunidade e deixar para vocês aí a recomendação de um vídeo que eu tenho aqui, A Defesa da Graça, tá? Baseado em Gálatas 2, do 1 ao 14. Então isso vai ajudar você a ter uma compreensão melhor sobre o assunto que vamos tratar na lição de hoje. Já que eu tenho esse vídeo gravado no canal, ele vai ficar como recomendação lá no final para você. Não deixe de assistir esse vídeo, porque vai ajudar você a ter essa compreensão maior, mais ampliada. Inclusive aqui no canal nós temos também a versão direto ao ponto. É uma versão mais objetiva, eu trato a lição do início ao final, mas de uma forma muito mais objetiva, em forma de tópicos. Vale a pena você conhecer. Você já conhece a versão direto ao ponto? Assista, porque eu sei que vai ser benéfico. E também aqui no canal eu tenho aí o panorama do livro de Atos, mas também tem um panorama da carta aos Gálatas, que tem tudo a ver com esse trimestre. Então você, para entender um texto, você precisa entender o todo. E esse panorama vai te dar a ideia do todo. Eu oriento a você, porque esse panorama aqui é da carta inteira. Então toda a revista vai estar permeada dentro desse panorama aqui. Então se eu fosse você, eu daria uma assistida nesse vídeo, porque vai ajudar você na sua compreensão em relação às lições desse trimestre. Temos também o objetivo da lição. Primeiro, apresentar a defesa de Paulo em seu ministério. Segundo, refletir a respeito dos ensinos de Paulo em relação aos falsos irmãos. E terceiro, apresentar o evangelho da incircuncisão. Introdução. Nesta lição, veremos a continuidade da resposta de Paulo às críticas que fizeram sobre a veracidade e autenticidade do seu apostolado. Os judaizantes que estavam trazendo outro evangelho aos crentes da Galácia questionaram se Paulo era realmente um apóstolo. Para podermos voltar aqui dentro desse contexto, Paulo havia pregado nesse lugar, muito bem, vidas haviam sido salvas, ele ensinou sobre o evangelho da graça, justificação pela fé. Só que agora Paulo se depara com uma realidade naquela localidade, naquelas igrejas, naquela localidade, aonde eles estavam começando a aderir essa questão da salvação através de obras. Porque os judaizantes, eles ensinavam que eram cristãos, mas eram cristãos judeus, que achavam que para ter salvação era preciso também a questão de cumprir a lei de Moisés. Então tinha que se circuncidar, tinha que guardar alguns requisitos da lei cerimonial, que Jesus cumpriu ela quando ele veio. Então eles estavam ali colocando isso na cabeça dos gentios, que não eram judeus, eram cristãos, mas não eram cristãos judeus, eram gentios. E aí eles começam a colocar isso na cabeça deles. Isso faz Paulo ter que escrever essa carta. É por isso que eu disse para vocês que é importantíssimo vocês assistirem aqui o panorama da carta aos Gálatas. Porque quando vocês assistem esse panorama, vocês têm a ideia desse todo que eu estou explicando. Então toda a lição vai estar baseada dentro do todo. Então você vai conseguir compreender melhor a dinâmica, o desenvolver aí dessa situação. Dessa vez ele fala sobre um encontro que teve com os líderes da igreja de Jerusalém. Então Paulo ainda está fazendo defesa, mostrando que mesmo não tendo andado com os 12 apóstolos de Jesus, era um apóstolo comissionado pelo Senhor Jesus tanto quanto os demais, e que o seu ministério e a sua mensagem havia sido reconhecida em Jerusalém. Então eles defendiam o seguinte: Paulo não andou com os demais apóstolos no tempo de Jesus, então ele não é apóstolo. Paulo diz: eu sou apóstolo, fui chamado por Jesus Cristo e a minha mensagem é a mesma dos apóstolos de Jerusalém. Então vamos lá, o encontro em Jerusalém e os falsos irmãos é a temática da lição. Então, primeiro ponto, Paulo defende seu ministério. Estamos explicando o encontro em Jerusalém e os falsos irmãos, e para explicar isso, Paulo defende o seu ministério. Dentro da defesa do ministério, nós temos o ponto 1, voltando a Jerusalém. Na busca por esclarecer ainda mais a sua história apostólica, Paulo dá continuidade na carta aos eventos que se seguiram em seu ministério. Por certo, os seus acusadores não tinham uma história como a dele, que fora perseguidor dos seguidores de Jesus, mas foi alcançado pelo Senhor de uma forma tão especial que foi transformado em um novo homem. Essa defesa era necessária, pois os judaizantes, ou seja, cristãos judeus, que achavam que tinha que cumprir a lei também para ser salvo, divulgaram questionamentos a respeito da sua autoridade apostólica. Então eles estavam colocando em xeque
Eles estavam ali combatendo a autoridade de Paulo. Não, tu não é apóstolo nada, porque tu não andou com Jesus e a tua mensagem não é a mesma dos apóstolos de Jerusalém. Paulo está escrevendo e mostrando, Jesus foi quem me chamou e a minha mensagem é a mesma dos apóstolos de Jerusalém, sim. Nada melhor do que fazer uma defesa em ordem cronológica. Ele faz uma defesa desde do início, tá? Os acontecimentos, pois argumentos desconexos se perdem na fala. Se você vai fazer uma defesa, você precisa fazer essa defesa de ordem lógica. Se você pegar pontos isolados, você não consegue fazer essa defesa. Os 14 anos mencionados por Paulo pode ser, aqui é uma possibilidade, uma referência ao seu encontro com Pedro e Tiago, mencionado em Gálatas capítulo 1, versículo 18 e 19. O apóstolo fez questão de mostrar esses dados para que as acusações contra ele não prosperassem. Paulo não tinha nada a esconder. Um cristão verdadeiro, um cristão honesto, ele não tem nada a esconder. A vida dele não é obscura. A vida de Paulo também não era obscura. O que nós podemos aprender nesse ponto? A experiência de Paulo nos ensina que a verdadeira autoridade espiritual não se fundamenta em um histórico perfeito. Ah, não, para que eu possa fazer a obra de Deus de uma forma que realmente venha a ser relevante, eu tenho que ter nascido num lar evangélico, nunca ter experimentado as experiências do mundo. Não. A Bíblia jamais trata disso. E nem muito menos vai dizer que quem nasceu no lar evangélico é melhor do que aquele que não nasceu. Isso não tem nenhuma base bíblica, porque todos nasceram condenados e culpados diante do tribunal de Deus. Isso tem base em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Desde lá do Jardim do Éden, quando Adão pecou, juntamente com Eva, o ser humano, a raça humana passou a estar culpada e condenada diante do tribunal de Deus. Então não tem esse negócio que nasceu num lar evangélico. E em determinado momento a pessoa tomou a decisão, mesmo num lar evangélico, de se batizar, de continuar prosseguindo na presença do Senhor. Então ele teve uma escolha. Apesar de não ter levantado as mãos, como muitos têm que levantar, ou levantam, ele não teve esse levantar de mãos, mas ele teve no seu coração a decisão de seguir na presença do Senhor. Então é aí que ele deixa de ser culpado e condenado diante do tribunal de Deus. Então nem todos têm um histórico perfeito, mas na transformação radical que Jesus opera em nós. Então Jesus é quem opera uma transformação radical. Assim como Paulo, mesmo tendo um passado de perseguidor, eu não sei, o jovem está iniciando agora, mas ele precisa entender que mesmo que tenha algum jovem que andou em caminhos tortuosos, o Senhor pode transformar a vida dele. Então, assim como Paulo, mesmo tendo um passado de perseguidor, foi completamente refeito por Cristo, nossa legitimidade no serviço não vem do que fomos, mas do que nos tornamos nele. Isso tem base em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então a pessoa não pode ser acusada do que ela fez, porque diante do tribunal de Deus, ela já está perdoada. Se os homens vão ficar acusando, mas você foi isso, você fez aquilo, agora você quer dar uma de santinho, isso não importa. O que importa é o que a Bíblia diz. O que a palavra de Deus diz é: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então não há condenação para essas pessoas, ainda que algum ser humano queira condenar, a palavra de Deus absorve. Então nós ficamos com a palavra de Deus. Diante de críticas ou acusações, a melhor defesa é a transparência e a integridade. Nós precisamos andar com transparência e integridade, vivendo de forma que nada precise ser escondido, pois a obra de Deus em nós que verdadeiramente nos valida e nos sustenta. Então é essa obra que vai mostrar quem de fato nós somos. Ainda em Paulo defende o seu ministério, nós temos Barnabé e Paulo agora no ponto 2. Paulo menciona a presença de Barnabé consigo indo a Jerusalém. Então, Barnabé foi com ele. O filho da consolação teria uma participação muito ativa no ministério aos gentios, pois foi ele que acreditou no potencial de Paulo quando este havia se convertido e não foi aceito imediatamente pela igreja de Jerusalém por força do seu histórico de perseguidor. Atos 9, 26 e 27. Filho da consolação é o que significa o nome Barnabé. Foi Barnabé quem trouxe Paulo para o meio, foi quem acreditou no ministério de Paulo, porque muitos não acreditavam. Como é que pode? Esse homem fez um monte de coisa errada e agora se diz um seguidor de Jesus? Então Barnabé foi um instrumento de Deus para trazer Paulo para
cumprir aquilo que Deus havia chamado ele para fazer. O próprio Deus disse para Ananias, aquele servo, não é o Ananias de Safira, tá? É Ananias, um servo do Senhor, um discípulo do Senhor. O próprio Deus disse para ele: eu vou mostrar para ele quanto ele deve padecer pelo meu nome. A fama de Paulo assustava muito dos irmãos hebreus, e até que ele pudesse mostrar o que Jesus havia feito em sua vida, um certo tempo se passou. Então ele não foi aceito da noite para o dia. Houve um tempo para poder eles terem segurança que realmente ele era alguém que tinha sido salvo em Cristo Jesus. Porque, assim como nos nossos dias, alguém pode fingir algo apenas para estar ali espionando, para poder estar observando. Então eles tinham muito medo. Paulo poderia estar fingindo ser um seguidor de Jesus para conhecer todo a forma deles se comportarem, para depois fazer um ataque e conseguir levar muito mais cristãos presos nesse caso. Basta dizer que quando se converteu, Paulo ficou tão motivado pelo seu encontro com Jesus e com a cura que recebeu do Senhor, que foi pregar a respeito dele nas sinagogas em Damasco e depois em Jerusalém, até que os gregos procuraram matá-lo. Então, a conversão de Paulo foi algo tão impactante que ele não conseguiu ficar parado. Ele, depois que o Senhor o cura, ele é batizado, certo? Cheio do Espírito Santo, também batizado com o Espírito Santo, ele vai logo pregar o evangelho, só que logo depois os gregos procuram matá-los, ou seja, os gentios. A igreja precisou mandá-lo com passagem só de ida a Tarso, ou seja, volta para sua cidade. E Paulo ficou um bom tempo fora do cenário. Muitas pessoas nem sabem disso. Alguns estudiosos falam entre 10 a 14 anos. Paulo ficou. E foi dentro desse tempo que Jesus se revelou para Paulo. Jesus deu o evangelho para ele. Ele lá na sua segunda carta aos Coríntios, ele fala que conhece um homem que no corpo ou fora do corpo foi arrebatado até o terceiro céu. É nesse contexto que Paulo tem todas essas experiências. Quando ele está fora, quando ele está ali no momento reservado, aonde mandaram ele para Tarso. Tempos depois, quando o evangelho chegou a Antioquia e Barnabé foi comissionado a ver como Deus estava operando naquela localidade e vendo a graça de Deus naquele lugar, Atos 11, 23, o próprio Barnabé vai lá em Tarso buscar Paulo. Então Barnabé acha que Paulo é necessário para aquela obra. O Paulo que havia sido mandado para Tarso, para ficar lá e passou alguns anos lá, é o Paulo que agora é buscado, agora sim chegou a hora de você ser apresentado e continuar a obra que o Senhor te chamou para fazer. Então ele vai lá e convida ele para auxiliar. Isso está em Atos 11, 25, você pode ler. Barnabé foi o precursor que abriu as portas para que Paulo pudesse ter o reconhecimento ministerial necessário. Ele sabia que era uma honra poder apoiar novos obreiros e despertar talentos na obra do Senhor. O que nós podemos aprender com isso aqui? A história de Paulo e Barnabé nos ensina a crucial importância de ser um facilitador e investidor de talentos no corpo de Cristo. O jovem cristão precisa aprender isso. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de muita rivalidade, muita competição. Então as pessoas, elas não querem facilitar para que outras pessoas possam ingressar, para que outras pessoas possam ser colocadas em posições, porque elas têm medo de perder a sua posição. Só que Barnabé não tinha um coração assim. Barnabé estava cheio do Espírito de Deus, Barnabé tinha amor no seu coração, Barnabé não se sentia ameaçado. Tanto é que inicialmente, em Atos 13, diz assim: separai a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Saulo aparece depois do nome de Barnabé, porque o nome Saulo é o nome judeu. Paulo é o nome grego, o nome romano, desculpe, o nome gentio. Ele usou mais o nome Paulo porque ele estava com o ministério no meio dos não-judeus, mas Deus não trocou o nome dele, como tem casos na Bíblia que Deus trocou o nome. É Paulo que decidiu usar mais o seu nome romano, porque ele se identificava mais com a chamada dele nesse caso, entenda? Então, o Saulo apareceu depois de Barnabé, então Saulo estava na liderança de Barnabé, ele não estava na liderança da missão. Quem estava na liderança da missão era Barnabé, e Barnabé acreditou nele. Então é importante nós sermos o quê? Um facilitador e um investidor de talentos no corpo de Cristo. O jovem cristão precisa aprender isso, porque senão ele também vai crescendo na presença de Deus e crescendo como ser humano, e daqui a pouco ele também está com os mesmos hábitos de pessoas adultas, que ficam competindo
ficam impedindo pessoas de chegarem com medo de perderem posição. Barnabé, e depois, olha quem Paulo vem se tornar. Paulo ficou muito mais conhecido do que Barnabé. Paulo realizou muito mais obras do que Barnabé, mas Barnabé ficou na história. E que história? Ele foi quem facilitou, ele foi quem investiu. Às vezes você não vai ser uma pessoa que tenha muito nome, onde as pessoas vão te conhecer muito, não importa, você só está fazendo a obra de Deus, mas às vezes você vai ser alguém que Deus vai usar para que uma outra pessoa seja alguém que tenha mais, seja mais conhecido, seja mais visto, e isso tudo é para a glória do nome santo de Jesus. Você pode dar um glória a Deus nesse momento? Barnabé, ao enxergar o potencial de Paulo, além de seu passado, e ao dar-lhe uma oportunidade, demonstrou o poder de acreditar no que Deus pode fazer na vida de alguém. Se Deus está dando oportunidade para alguém, quem sou eu para colocar impedimento ou me negar a ajudar a ser um facilitador, ser um investidor de talentos? Irmãos, que o nosso coração esteja em paz em relação a isso. Não, se eu ajudar, de repente daqui a pouco ele é mais conhecido do que eu, ele vai ter mais oportunidades do que eu, ela vai ter mais oportunidades do que eu. Não pense dessa maneira. Deixe Deus usar a sua vida. Somos chamados a imitar Barnabé, não apenas a pregar o evangelho, mas a ativamente identificar e apoiar outros em seu chamado. Apoie o chamado de outras pessoas, abrindo portas e construindo pontes, mesmo quando o passado de alguém possa gerar desconfiança. Deus não nos chamou para ser barreiras, para ser impedimento. Deus nos chamou para ser pontes, para ser meios, para ser portas abertas para que outras pessoas possam chegar aonde Deus quer. O discipulado cristão está baseado em cima disso. Treinar pessoas, independente se ela vai além do que você, glória a Deus por isso. É nosso papel ser instrumentos de validação e encorajamento. Validação por quê? Porque tinha quem não aceitava ele, mas Barnabé era aceito. Se Barnabé é aceito, a sua palavra tem força no meio daqueles. Paulo não teria nenhuma força, mas a palavra de Barnabé é uma palavra segura. Então eles passam a aceitar. Por isso que está falando instrumento de validação e encorajamento, contribuindo para que novos obreiros floresçam e a obra de Deus se expanda. Paulo era um novo obreiro, precisava de oportunidade. Tinha um passado de perseguidor. Quem acreditava em Paulo? Quase ninguém. Mas Barnabé, pelo Espírito de Deus, deu uma oportunidade e assim a obra foi realizada. Ainda no tópico Paulo defende o seu ministério, nós temos agindo por meio de uma revelação. Imagine se Barnabé não acredita em Paulo. Olha o desperdício de um talento que nós teríamos. Quantas cartas do Novo Testamento Paulo escreveu? Olha a obra que deixaria de ser feita. Deus poderia levantar uma outra pessoa? Poderia, mas Deus queria ele. A descrição paulina sobre a sua ida a Jerusalém começa com uma ação do Espírito. Por quê? Ele subiu para Jerusalém por força de uma revelação. Deus revelou para ele, vai em Jerusalém. Deus é soberano não somente para nos oferecer a sua graça para a salvação, mas também para operar entre nós obras pelo Espírito Santo. E a operação da obra de Deus entre nós é também uma obra da graça de Deus, é favor imerecido. Deus fala conosco através da sua palavra, Deus pode falar através de uma revelação, mas isso tudo é obra da sua graça. Ele decidiu enviar Paulo a Jerusalém. E essa decisão foi comunicada por meio de uma revelação, não por um desejo pessoal do apóstolo ou por um convite da igreja de Jerusalém. Então Paulo não foi em Jerusalém, nem porque desejou do seu coração, nem porque foi convidado. Ele foi porque Deus o enviou a Jerusalém. É notório que em muitos ambientes cristãos, os meios pelos quais Deus revela a sua vontade são negligenciados, tidos por ultrapassados, ou seja, só foi para o tempo da igreja primitiva. Profecia, dons espirituais, não, isso é só para o tempo da igreja primitiva, então é por isso que ele colocou aqui ultrapassados, ou negados, não precisa mais. Em nenhum texto das Escrituras há uma indicação de que Deus deixou de revelar coisas importantes aos seus servos por meio do seu Santo Espírito.
cremos que, uma vez que já temos as Escrituras, e é ela que vai dar base de tudo, é ela que vai nortear, é ela que vai filtrar, tá? Como nossa regra de fé e prática, quaisquer orientações divinas precisam estar sujeitas ao que já está escrito na palavra de Deus. Ah, eu tive uma revelação, mas essa revelação ela passa fora do que a Bíblia diz. Então, não é a revelação de Deus. Paulo disse que ainda que um anjo do céu pregue um outro evangelho, seja o quê? Anátema. Separado para Deus para destruição. A palavra anátema é separado para Deus para destruição, certo? Entretanto, o Senhor é capaz de nos trazer orientações conforme a sua soberania e pelos meios que estiverem descritos nas Escrituras. A Bíblia fala do dom de profecia? Fala. A Bíblia vai falar de outros dons espirituais? Fala. Então, nós acreditamos neles. Agora, qualquer tipo de manifestação precisa estar alinhada ao que a Bíblia já descreve. Se não estiver alinhada ao que a Bíblia descreve, não tem crédito e não precisa ser aceito. O que nós podemos aprender nesse ponto? A experiência de Paulo, guiado a Jerusalém pela revelação divina, nos lembra da contínua e soberana atuação do Espírito Santo na vida do crente. Embora a palavra de Deus seja a nossa bússola inerrante, nós nos guiamos pela palavra. Nós não vivemos por revelação, por profecia. Isso não serve para dirigir a nossa vida. Pode servir para fazer um alerta pontual. Mas dirigir a sua vida jamais. Uma igreja não pode ser dirigida por profecia, por revelação. A igreja é dirigida pela palavra de Deus, que é inerrante. Uma profecia, ela pode conter erros. Uma revelação pode conter erros. Mas a palavra de Deus escrita não tem erros. O Senhor ainda opera por meio de direção espiritual específica, alinhada às Escrituras. Você tem que ter muito cuidado. Porque às vezes você recebe uma profecia, você recebe uma revelação, é dito para você fazer alguma coisa e isso está contrário à palavra de Deus. Então você não deve aceitar. Ah, mas foi uma pessoa que é muito usada, não importa, naquele momento não é o Senhor que está usando ela. Às vezes é o coração dela, ela teve um desejo e acabou falando aquilo que não foi o Senhor que falou. Porque se ela está falando algo que vai contra a palavra, não é o Senhor falando. Somos chamados a desenvolver uma sensibilidade espiritual que reconhece e valoriza essas orientações divinas. Então, nós aceitamos, mas nós não aceitamos de qualquer maneira. Temos que passar pelo filtro da palavra, evitando o ceticismo, como algumas pessoas são céticas, não aceitam, ou a negligência quanto aos meios pelos quais Deus se comunica, certo? A verdadeira sabedoria reside em submeter toda a direção à palavra, mas também em permanecer abertos e expectantes, ou seja, com expectativa à voz de Deus, que continua a nos guiar em seu propósito. Você pode ir para um culto, tá lá cultuando a Deus, tá passando por um momento muito difícil, e você lá cultuando a Deus naquele momento, em dado momento, dentro de uma letra, às vezes, de um louvor que está se cantando, ali vem uma mensagem para o seu coração e o Espírito Santo aplica aquilo. E aquilo traz um conforto para você. É um meio que o Senhor usou naquele momento. Pode acontecer? Pode. Como também Deus pode levantar alguém para falar, mas nem sempre ele vai levantar. Nem sempre vai vir por meio de profecia, por meio de uma revelação, por meio de um pedaço, de um trecho, de uma letra, de um louvor, mas pode vir também, e na maioria das vezes, por meio da palavra. Você estudando e aprendendo sobre aquilo. Bom, nós temos aqui o vamos refletir. Tá? Antes eu colocava no final, agora eu coloco entre os tópicos. Então é só uma perguntinha aqui para refletir sobre esse tópico. Vamos lá? Diante das críticas à sua fé, como criticar a fé de Paulo e o ministério, como posso, à semelhança de Paulo, defender a autenticidade, ou seja, algo que é autêntico, verdadeiro, da minha chamada e mensagem com transparência e confiança na origem divina? Entenda, você não precisa se autoafirmar o tempo todo, mas pode ser que em algum determinado momento você precise fazer uma defesa do chamado que Deus tem na sua vida. E como é que você pode fazer isso dentro de uma perspectiva bíblica? É hora de pensar sobre isso através dessa reflexão. E fora isso, é necessário, tudo aqui está baseado na palavra, é preciso que você entenda a palavra, se aplique a palavra, estudando a palavra, meditando na palavra. Talvez você tenha algumas dificuldades em relação a isso, mas existem meios no qual podem te ajudar a você aprender a palavra de Deus para praticar.
Vou colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia, módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo, módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia, módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá? Do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso. E para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, aonde você vai instalar no seu celular e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó. Só que você vai instalar, mas você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Então, você tem aí uma ferramenta à sua disposição, que é esse curso. Um investimento muito pequeno considerado a outros tipos de coisas que muitas vezes nós precisamos adquirir. Eu tenho certeza que tem uma relevância enorme para o seu crescimento espiritual. Então, adquira. O link está na descrição, no comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Você vai ter aí um entendimento mais ampliado. Se você já entende, você vai ver aí o método no qual você vai compreender mais. E se você ainda não entende, você vai ter o caminho por onde começar. E com certeza vai ser algo que vai modificar a sua forma de estudar a palavra de Deus. Bom, a temática é o encontro em Jerusalém e os falsos irmãos. Agora nós vamos falar do tópico os falsos irmãos, nesse tópico de número 2. E aí, falando dos falsos irmãos, nós vamos ver o contexto disso. E aí vai falar aqui no ponto 1, Tito, um obreiro grego. Porque Paulo vai usar Tito como uma defesa que não havia necessidade de circuncisão, já que Tito era grego, mas não era circuncidado. A equipe de Paulo era multicultural, ou seja, várias culturas, judeus, gentios. Barnabé e Paulo eram judeus, mas Tito e Lucas eram gentios. É certo que essa formação missionária dava um respaldo mais acentuado à pregação aos gentios, pois havia gentios no grupo missionário de Paulo e Barnabé. Então, você vê que quando Paulo vai pregar para os gentios, ele tem na sua equipe pessoas que são gentios, para que possa dar uma base melhor. Não que impedisse isso. Não quer dizer que uma pessoa que sai para uma outra cultura tenha que estar com pessoas daquela cultura necessariamente. Mas no caso aqui de Paulo, que estava sendo contestado, isso ajudou bastante. Nesta carta, o apóstolo faz menção do nome de Tito, por força da situação que vai descrever. Então Paulo, ele precisa falar de Tito, porque Tito é um exemplo. Ao chegar em Jerusalém, Tito foi recebido junto com Paulo e Barnabé. Aquela equipe evangelística despertou, sem dúvida, a curiosidade dos judaizantes.
Nesta carta, o apóstolo faz menção do nome de Tito por força da situação que vai descrever, tá? Aqui é o ponto que nós já temos lido, tá? Até o momento, não há registro de um obreiro grego indo a Jerusalém como participante de uma equipe missionária liderada por judeus. Tito era uma novidade, tá? E os judaizantes ficaram de olho nele. Ele era uma novidade. O que está fazendo aqui um gentio em Jerusalém? O que podemos aprender nesse ponto? A equipe multicultural de Paulo, com a presença de Tito, um gentio em Jerusalém, nos ensina a validade e a necessidade da inclusão na obra missionária. Porque Paulo tinha Tito, houve ali uma inclusão. Ele era um gentio. Isso ajudou. A diversidade do grupo de Paulo serviu como um testemunho vivo da universalidade do evangelho. O evangelho alcança todos. Somos desafiados a romper com preconceitos e tradições limitantes, acolhendo e integrando pessoas de diferentes origens em nossas equipes e ministério. Pode ter pessoas brancas, pessoas negras, pessoas intelectuais, pessoas iletradas. Qual é o problema? Nenhum problema. A presença de novidades como Tito, que podem gerar estranhamento inicial, é crucial para que a mensagem de Cristo alcance e represente a todos, sem distinção, confirmando que a graça de Deus transcende barreiras culturais e étnicas. 2. Os falsos irmãos. Ainda estamos aí dentro desse tópico sobre os falsos irmãos. Aqui ele vai falar um pouco mais sobre isso. Paulo cita aqui em Jerusalém, eles foram observados por pessoas consideradas falsos irmãos, que eles estavam entre os crentes de Jerusalém. Por que Paulo chama eles de falsos irmãos? Porque, na verdade, não havia uma conversão real. Eram pessoas, judeus, que entraram para o cristianismo, mas, na verdade, eles queriam continuar vivendo o judaísmo. Então, eles se diziam cristãos, mas não viviam como cristãos. É por isso que Paulo diz que eles eram falsos irmãos. Você não pode sair por aí conceituando qualquer pessoa. Isso aí é um falso crente, isso é um falso... Não, eu não posso fazer isso. Mas no caso ali era algo muito específico, algo que estava muito bem claro. Eles realmente não tinham nada de cristãos. Eles eram judeus, seguiam o judaísmo e entraram para o cristianismo apenas para poder estar ali perturbando a orientação da palavra entre os irmãos, querendo implantar o judaísmo no meio deles. Então Paulo chama ele de falsos irmãos, tá? Paulo cita aqui em Jerusalém, eles foram observados por pessoas consideradas falsos irmãos, que eles estavam entre os crentes em Jerusalém. Pessoas que tinham acesso aos apóstolos, conheciam a lei de Moisés, mas não colaboravam com o evangelho. Então eles estavam lutando contra. Se você está lutando contra uma coisa, então você passa a não pertencer àquilo. Por isso Paulo chama ele de falsos irmãos. Porque ele estava abertamente lutando contra uma base da fé. Uma coisa é se falar um entendimento que pode divergir. Por exemplo, isso aqui não tem nada a ver com a aula, mas eu vou só dar como exemplo. Existem várias maneiras de ver a parte escatológica. Uns acham que a igreja passa pela tribulação, outros acham que a igreja passa só pela metade da tribulação, outros acham que a igreja não passa pela tribulação, que somos nós, certo? Então, isso é só a mecânica. Mas no final, nós entendemos que existe céu e inferno. Então, essa mecânica aqui, ela não mina a base da nossa esperança em entender que Cristo virá buscar o seu povo. Então isso aqui não é uma heresia, são pontos de vista diferentes, porque não ataca uma doutrina fundamental. Agora, o que os judaizantes faziam, atacavam uma doutrina fundamental, porque eles estavam falando que a salvação era por obras, sendo que a salvação é através da graça recebida pela fé. Então isso ataca uma doutrina fundamental. Então por isso Paulo chama ele de falsos irmãos. Porque eles lutavam contra uma doutrina fundamental. Quando alguém lutar contra uma doutrina fundamental, não tem jeito. Aí ele está indo por um caminho realmente de total heresia. Os falsos irmãos estavam ali para impor aos visitantes a obrigatoriedade de todos seguirem a lei como um requisito para a salvação. Isso era heresia total. Aparentemente não falaram nada, tá? Mas Paulo percebeu e registrou aos Gálatas aquela tentativa de intromissão. Tá? Então, aparentemente, eles não falaram, mas
Paulo viu. E aí o que Paulo faz? Escreve para os Gálatas. Aqui aprendemos duas lições. Primeiro, letra A. Nem todos os que estão entre nós são verdadeiros irmãos. Há joio sendo colocado junto com o trigo e precisamos estar atento aos que têm aparência de crente, mas se portam como se não fossem. Agora, lembre-se que quando Jesus contou a parábola do trigo e do joio, ele disse que não tinha como arrancar o joio, para não arrancar o trigo junto. Então, quem vai definir quem é joio e quem é trigo é o Senhor. Eu não posso fazer isso. Agora, se alguém abertamente começa a ensinar heresia, coisas contrárias, realmente ele não pode ficar sendo aceito e dar a ele a oportunidade de fazer isso. Então, ele precisa ser combatido. E quem faz isso, é claro, que é a liderança da igreja na maioria das vezes. Letra B. Ele resistiu a essas pessoas, não se sujeitando em nenhum momento às investidas. Paulo poderia fazer a política da boa vizinhança para que Tito fosse aprovado, mas isso seria um retrocesso. Então o que Paulo faz? Paulo combate. Paulo poderia ter deixado aquilo quieto, não falado nada. Ah, isso não é problema meu. Não, é um trabalho, é uma responsabilidade. Nós, professores, pregadores, ensinadores, não podemos ver as coisas sendo ensinadas erradas ou tá ali de uma forma que não é como deve ser. Eu tô falando aqui, não é questão de ponto de vista. Aí é diferente. Mecânica, como eu mostrei aqui, a questão da escatologia. Mas eu tô falando de algo que agressivamente vai contra aquilo que a Bíblia diz. Nós não podemos. De maneira nenhuma. De forma alguma. Entendeu? Fica calado. Os falsos irmãos não queriam fazer a obra de Deus, mas sim colocar a equipe missionária em servidão. Ou seja, vocês têm que fazer o que a gente quer. É provável que aqueles falsos irmãos tivessem tentado ver se Tito havia sido circuncidado. Isso é uma possibilidade. A Bíblia não fala sobre isso, tá? Para depois ser aceito como membro da comissão de apóstolos enviados aos gentios. O que os falsos irmãos desejavam era constranger Paulo, sua equipe e sua mensagem aos ditames judaicos. Ou seja, vocês têm que se unir ao que o judaísmo fala. Vocês têm que se acomodar ao judaísmo. Ou vocês estão dentro do judaísmo, ou nós não aceitamos. Só que Paulo não aceitou isso, Paulo combateu. O que nós podemos aprender aqui? A experiência de Paulo com os falsos irmãos em Jerusalém nos alerta para a necessidade de discernimento e firmeza doutrinária. E é aí, permita-me dizer, é aí que o jovem precisa conhecer as escrituras. Porque se o jovem não conhecer as escrituras, ele começa a ser ensinado coisas e ele vai abraçar aquilo como verdade. Às vezes tem tantos lugares aí para poder ouvir coisas, às vezes aqui na plataforma mesmo, ou em outros lugares, em outras redes sociais. E aí ele tá lá consumindo aquele conteúdo herético, ou um conteúdo totalmente fora daquilo que é o normal. E aí começa a ter problema. Por que começa a ter problema? Porque ele está se alimentando de algo que vai na contramão daquilo que é ensinado. Então é por isso que ele precisa aprender a palavra, entender a palavra, viver a palavra. E é por isso que tem escola bíblica dominical. Muita gente pensa que é só chegar lá e marcar ponto, marcar presença. Ah, eu já fui. Ah, fui na escola dominical. Ah, já fui no culto nessa semana. Não é isso. É relacionamento. É comunhão. É aprender para se parecer com Jesus. Eu preciso me parecer com Jesus mais amanhã do que hoje. Mais hoje do que ontem. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Provérbios 4,18, se não me falha a memória. Eu vou até verificar, porque toda vez que eu cito algum versículo, eu não gosto, né? Eu tenho por hábito ter o cuidado. Pode acontecer, né? A mente erra, não tem como, mas pode acontecer, é isso mesmo, 4,18. Então, precisa se parecer mais hoje do que ontem. E mais amanhã do que hoje. Mas como isso? Através de estudar a palavra de Deus. Somente através da palavra de Deus. Então Paulo, ele não é adepto dessas coisas. Ele tem discernimento e firmeza. Nem todos que se declaram irmãos estão alinhados com a verdade do evangelho. Tem gente se dizendo cristão aí que acredita em coisas absurdas.
podendo tentar impor requisitos humanos para a salvação. Ou então falar que determinadas coisas que a Bíblia dá ênfase, não precisa. Tem lugares aqui na plataforma que ensina para você que você não precisa mais orar, não precisa jejuar. Ninguém tá falando que para você poder ser salvo você tem que jejuar. Mas o jejum é um exercício espiritual. Aqui no canal eu tenho um vídeo sobre o jejum. Tá? Se você quiser, pode botar Pastor Mário Luna jejum. Vai aparecer para você. Oração. Tem aqui no canal também. Pastor Mário Luna, oração. Vai aparecer algo também sobre isso. Tem gente ensinando que não precisa orar, não precisa jejuar. Não precisa. Deixa isso pra lá. Sendo que a Bíblia diz orai sem cessar. Novo Testamento. 1 Tessalonicenses 5,17. Então se eu pego alguém, estou diante de alguém que está ensinando isso, é claro que eu preciso mostrar um monte de texto da Bíblia e mostrar, vem cá, mas o que eu faço com isso aqui? O que eu faço com isso aqui? Eu jogo fora? Eu rasgo essa página? Jogo no lixo? Como é que eu faço? Sabe? Então nós precisamos. Tem horas que, por mais que Deus não nos chamou diretamente para o ministério apologético, ou seja, de defesa da fé, porque tem gente que foi chamado exclusivamente para esse ministério. Mas por mais que Deus não nos chamou para o ministério, nós temos que defender a fé no dia a dia. Vai acontecer uma hora ou outra que nós precisamos nos posicionar. Ou vamos ficar calados para dar uma de política da boa vizinhança. Eu não quero problema. Se tiver diante de mim ou diante de você, nós vamos ter que nos posicionar. Porque se nós não nos posicionarmos, as pessoas vão impor requisitos humanos para a salvação ou vão tirar coisas que diz que o cristão deve fazer, e é a Bíblia que diz. Somos desafiados a não ceder à pressão de fazer a política da boa vizinhança, quando a pureza da fé está em jogo. Que história é essa? Eu quero paz. Ei, se você é um cristão, você tem que entender que só por ser cristão você já está dentro de uma batalha. Você já está com possibilidade de ser rejeitado, de ser afrontado, de sofrer oposição. E o jovem cristão, ele precisa ser preparado para isso. Às vezes ele está num ambiente de faculdade, no tempo de estudo, de ensino. E ele está lá num ambiente, muitas vezes, hostil. E ele tem que estar fundamentado na palavra, senão ele é confrontado toda hora e quando vê que não, ele cede. Olha o que a Bíblia diz. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119. É importante esconder a palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. O mancebo, também dentro do Salmo 119. Nós precisamos ter esse entendimento. Esconder é praticar, é viver essa palavra. Então não tem negociação, não se negocia. Princípios bíblicos. Paulo não negociou, nós não podemos negociar. O jovem tem muita necessidade de aceitação na idade. Nessa idade, nós temos, todos nós passamos pela idade da juventude, e tem os que são jovens, que tem necessidade de aceitação. Então o que ele faz? Ele negocia seus valores para ser aceito. Não, não podemos. Tem adultos negociando seus valores para ser aceito. Valores da palavra de Deus são absolutos. Não podem ser negociados. É simples assim. Assim como Paulo resistiu, devemos proteger a simplicidade e a suficiência da salvação pela graça. Não é por obras. Sem adicionar obras ou rituais como condição. Eu já falei aqui várias vezes e vou repetir mais uma vez. Você não ora para ser salvo, você não jejua para ser salvo, você não lê a palavra para ser salvo, você não vai ao culto para ser salvo, ao templo para ser salvo, você não faz a obra de Deus para ser salvo, você faz tudo isso porque é salvo. Primeiro, Deus troca a sua posição. Quando você se arrepende, quando você crê em Cristo, você é perdoado. Você sai de culpado e condenado para perdoado e filho de Deus. Deus troca a sua posição diante do tribunal dele. A partir de agora você vai se comportar como um salvo. Então primeiro Deus trocou sua posição. Você é considerado um salvo. Agora você se comporta como tal. Então você não faz para ser, você faz porque é. É mais responsabilidade ainda. Só que a salvação não vem pelo que você faz, pelo que eu faço. Vem pelo que Cristo fez. E os judaizantes queriam botar a salvação pelo que eles faziam, não pelo que Cristo fez. 3. Não cedemos. Você está cedendo?
Paulo mostra aos Gálatas que mesmo estando em Jerusalém diante do colégio apostólico, ele estava diante de todos os apóstolos, permaneceu firme na perspectiva de que distanciava a prática do gentio e dos judeus. Isso não se deu por rebeldia ou por considerar que os apóstolos em Jerusalém estavam aquém da mensagem que ele havia recebido da parte do Senhor Jesus. Não é por causa disso, mas Paulo deixa bem claro que o que os judeus praticavam ainda, alguns judeus, mesmo sendo cristãos, praticavam, não tinha nenhuma relevância para os gentios. Quem era judeu, que era circuncidado, isso já não tinha nenhuma questão de salvação. Nunca teve. Mas tinha a ver com a aliança de Deus no Antigo Testamento. Mas a salvação sempre foi pela fé, mesmo no Antigo Testamento. Paulo não era um obreiro rebelde ou desejoso de arrumar debates e confusão. Porque tem obreiros aí rebeldes e ansiosos por arrumar confusão. Ele se posicionou dessa forma para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Gálatas 2:5. Tito, o obreiro grego, não precisou ser circuncidado. Ele fazia parte da equipe de Paulo pela graça de Deus, e se a circuncisão fosse necessária para que Tito fosse salvo, por que ele não havia sido circuncidado? Se Paulo acreditasse que a circuncisão era necessária para a salvação, por que eles não tinham circuncidado? Tito não havia sido circuncidado. Porque não era preciso. Quem era judeu já estava circuncidado, não tinha mais o que fazer. Mas quem não era judeu e não estava circuncidado, não tinha que se circuncidar. Porque isso era uma marca lá no Antigo Testamento. E em Cristo isso se cumpriu. E a circuncisão agora era no coração. E não uma circuncisão na própria carne, na pele, nesse caso. De todo homem, todo macho. No órgão genital do masculino. Não era. Certo? Paulo chama os Gálatas para pensarem a esse respeito. Se eles precisassem ser circuncidados e seguirem a lei para serem salvos, como diziam os judaizantes, então Tito era uma contradição, pois ele ocupava um lugar de importância na equipe e não seguia nem cumpria a lei de Moisés. Acabou. Nesse sentido. A lei de Moisés, cerimonial. A lei moral, que tem a ver com os 10 mandamentos, com exceção do sábado, porque o sábado foi dado para os judeus também, ela continua em vigor. Tanto é que Jesus mostra vários aspectos da lei moral, mas da lei cerimonial se cumpriu em Jesus. Mas Paulo mostra que o fato de Tito não ter passado pelaquela cirurgia destinada aos bebês judeus era uma prova de que a mensagem confiada ao apóstolo era válida para todos os gentios. A circuncisão não era necessária aos não-judeus. Se Tito passasse pela circuncisão, a mensagem dos judaizantes teria prevalecido. Mas o plano dos falsos irmãos fracassou, porque Tito não foi circuncidado. O que nós aprendemos aqui? A firmeza de Paulo em Jerusalém, recusando a circuncisão de Tito, nos ensina a proteger a pureza do evangelho da graça a todo custo. E às vezes o custo é até sermos desprezados. Sua postura não era rebeldia, mas a defesa intransigente da verdade, para que a salvação pela fé em Cristo não fosse obscurecida por rituais ou exigências humanas. Então, Paulo era intransigente no sentido de não negociar os valores bíblicos. Aprendemos que mesmo diante de líderes respeitados e de pressões externas, devemos nos manter inabaláveis na essência da mensagem cristã, que liberta e não aprisiona em obras da lei. Que aqui era um ensino de uma heresia. Isso não quer dizer que você vai pegar um líder da igreja só porque você discorda com alguma coisa, você vai ficar batendo de frente com ele o tempo todo, desde que aquilo não seja uma heresia. E mesmo que seja uma heresia, vai haver uma forma de se trabalhar isso, não de estar ali num debate o tempo todo. Porque quem está na frente vai dar conta do que está fazendo, irmãos. A decisão de Paulo validou que a graça é para todos, sem distinção, garantindo que o plano de Deus para os gentios prevalecesse sobre a tentativa de impor fardos desnecessários. Vamos refletir um pouquinho aqui sobre esse ponto? Vamos lá. Tópico. De que forma posso discernir a presença de falsos irmãos ou ensinamentos que buscam impor legalismo e como posso me posicionar firmemente para proteger a verdade e a liberdade do evangelho em minha vida e comunidade? Às vezes é alguém que tem uma responsabilidade, tem um cargo na igreja. Então, ele precisa, além da vida dele, também diante daqueles que estão ali sobre sua responsabilidade.
Como é que você pode fazer isso? Então você precisa, o jovem cristão, ele precisa identificar também. Se tem alguém no meio cristão que está andando desordenadamente, já foi alertado uma vez, foi alertado duas, o que o jovem tem que fazer? Ele tem que se apartar. Porque senão daqui a pouco ele está praticando a mesma coisa. E aí é um perigo total. Entendeu? O que você acha de ministrar as suas aulas com material de apoio da EBD Comentado Online Lições Jovens? É muito fácil. Eu vou mostrar como você pode fazer isso. Basta que você venha na descrição e uma vez que você venha na descrição, você precisa descer a tela, certo? E vir aqui na palavra mais para abrir a descrição completamente. E aí nós temos alguns links aqui, o meu curso, o e-book, o Perdão Entre Casais, também o meu canal no Telegram, mas você vai vir aqui em plano, lições bíblicas CPAD jovens, e você vai clicar aqui. Quando você clicar aqui, vai abrir uma tela aonde você tem aí o plano Plus e também o plano básico. Você pode assinar tanto um quanto o outro e você vai ter aí as opções da assinatura mensal, trimestral e semestral. Quando você rolar a tela, vai aparecer os valores. Talvez você pergunte qual é a diferença do plano Plus para o plano básico. Nos dois, você tem aí o comentário em PDF para você poder imprimir, fazer suas anotações, para você ministrar na sua aula. Às vezes na sua igreja não tem um data show, mas você pode ter o comentário em PDF para poder aí basear a sua aula. Todos os dois planos têm um comentário em PDF. Porém, no plano básico, o slide, como aparece na tela durante as aulas aqui na EBD Comentado Online, ele é em PDF. Ele não pode ser editado. No plano básico, não há edição de slide. Ele é um slide não editável, mas você tem como ministrar a aula com ele. Agora, se você optar pelo plano Plus, nesse caso, então você pode colocar slide, tirar slide, modificar o que está escrito, fica a seu critério. Você escolhe qual plano você quer, se é mensal, trimestral ou semestral, se é o Plus ou se é o básico. Eu digo a você que o plano Plus, ele é um plano melhor porque te dá uma flexibilidade melhor de você organizar o seu material. Quero lembrar a você também que se você já é assinante, algum dia você já assinou, você não pode vir por aqui tentar assinar novamente. Você tem que ir dentro da plataforma, você vai colocar o seu e-mail, a sua senha, e você dentro da plataforma vai clicar em renovação de assinatura. Agora, se é a primeira vez, você vai vir por aqui para fazer a sua assinatura. Uma outra coisa também que eu quero lembrar é que você não recebe o material nem por e-mail, nem por WhatsApp. Você tem que entrar na plataforma com o seu e-mail e com sua senha de 8 a 10 dias antes da data da lição para pegar o seu material. E para aqueles que não dão aula toda semana, dão uma ou duas aulas no trimestre, nós temos aqui também a opção de lições avulsas. Você vai vir aqui, você vai clicar em adquirir agora, com 8 a 10 dias antes da data da lição, e você vai adquirir a sua lição avulsa. Só vale a pena se você é uma pessoa que dá uma ou duas aulas aí no trimestre, aí vale a pena você adquirir a lição avulsa. Então, clique no link que está na descrição, no comentário afixado e adquira hoje mesmo o seu material de apoio da EBD Comentado Online, edição Jovens. Que seja uma aula edificante. Então você tem aí o material de apoio que te ajuda demais a você ministrar as suas aulas. Talvez você pode até dizer, mas pastor, aqui na igreja não tem data show. Mas só o comentário em PDF que você pode imprimir e fazer algumas anotações, alguns apontamentos, já te dá aí uma base, já te dá aí algo para você poder ministrar a sua aula com mais segurança ou com um auxílio maior, né? Com um assunto mais ampliado para você. Então, o link está na descrição, no comentário afixado para você aí, tá bom? Agora vamos para o último tópico da nossa lição de hoje. O encontro de Jerusalém e os falsos irmãos. Então nós temos aí o encontro de Jerusalém e os falsos irmãos, e agora o terceiro ponto é o evangelho da incircuncisão. Não é evangelho da circuncisão, é evangelho da incircuncisão. E aí nós temos aí, reconhecido entre os apóstolos
Paulo descreve que teve o seu trabalho e chamado reconhecido entre os apóstolos de Jerusalém. Então ele não era um obreiro sozinho, solitário. Um obreiro que estava desgarrado. De maneira nenhuma. Diferente do que os seus acusadores andaram falando, de que ele não era apóstolo ou que ninguém o conhecia em Jerusalém, Paulo diz que deram-nos as destras, ou seja, receberam eles, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Gálatas 2:9. Os apóstolos tiveram Barnabé e Paulo em alta conta e foram além do reconhecimento. Eles chancelaram a missão aos gentios. Eles autorizaram, podem ir. Paulo fala que os hebreus nada me comunicaram. Uma observação dos apóstolos acerca da sua mensagem, ou seja, não acrescentaram nada ou nenhuma regra a mais à mensagem de Paulo aos gentios. Então Paulo está se defendendo e dizendo assim, eles não me comunicaram nada, né? Porque a palavra comunicar a gente tem, né? Eu fui comunicado disso, só que nesse contexto aqui, comunicar é acrescentar algo. Então ele está dizendo, ou suprir uma necessidade também. Então ele está dizendo o seguinte, eles não disseram para nós que tínhamos que colocar algo a mais daquilo que estávamos falando, ou modificar, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O que nós aprendemos aqui? A validação do apostolado de Paulo pelos líderes em Jerusalém nos ensina a importância do reconhecimento e da cooperação mútua no corpo de Cristo. É Deus quem chama, mas a igreja reconhece, porque é para servir para a igreja, tá? Ao estenderem as destras em comunhão, os apóstolos não só confirmaram a chamada de Paulo e Barnabé, mas também chancelaram a legitimidade da evangelização gentílica sem imposição judaica. Ou seja, não precisam dizer para os gentios que eles têm que cumprir a lei de Moisés. Isso demonstra que a unidade da fé não exige uniformidade de práticas em questões não essenciais. Lembra da doutrina fundamental? Então, questões essenciais não exige uma uniformidade. Porque não é uma questão essencial. E às vezes a gente acaba se pegando nisso. São questões não essenciais e nós estamos debatendo, reclamando, falando e por aí vai. Devemos buscar a confirmação e o apoio entre irmãos para avançarmos na missão, compreendendo que a diversidade de chamados e ministérios enriquece o reino, desde que a pureza do evangelho seja mantida, sem acréscimos humanos que anulem a suficiência da graça. Às vezes vem pessoas de grupos, aceitam a Jesus, mas às vezes querem continuar praticando aquelas coisas que eles praticavam. Eles querem adaptar o evangelho ao seu estilo de vida. Não. E esse estilo de vida vai na contramão do que a Bíblia ensina. Isso não pode. 2. A recomendação dos apóstolos. Para cada comissionamento, há uma ou mais responsabilidades. Os apóstolos de Jerusalém pediram que a missão aos gentios não se esquecesse dos pobres. Foi a única observação. Vocês vão aos gentios? Não esquece dos pobres. Em uma sociedade onde a pobreza era bastante comum e a sobrevivência de certos grupos, como viúvas e órfãos, dependia muito da família ou da caridade alheia, tá? Os cristãos se tornaram conhecidos pelo altruísmo e pela generosidade. Porque anteriormente ao cristianismo, era a família que ia ajudar, ou, em outros casos, algumas pessoas que não eram da família ajudavam. Só que, uma vez que veio o cristianismo, os cristãos estão prontos a ajudar também. Começando pelos domésticos da fé, ou seja, outros cristãos, e se estendendo aos não cristãos. Em Gálatas 6,10, seguindo a orientação dos irmãos de Jerusalém, ele escreve que enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E aqui há uma observação. Às vezes tem lugares que ajudam as pessoas de fora, leva cesta básica para pessoas que não servem a Deus, amém, glória a Deus, levam alimentação para as pessoas que não servem a Deus, e tem gente dentro daquela igreja que está passando necessidade, e eles não se compadecem. E isso é errado, porque a Bíblia fala primeiro os domésticos da fé. E eu não vou discutir sobre isso que está na Bíblia. Acabou. O que podemos aprender neste ponto? A exortação dos apóstolos de Jerusalém a Paulo para que não se esquecesse dos pobres e sua subsequente aplicação em Gálatas 6,10 nos ensina a essência prática do evangelho. O amor manifesto em generosidade e cuidado com o próximo.
Alguém diz que ama, mas não se preocupa com o bem-estar do outro. Ser comissionado por Deus implica em responsabilidade social ativa. Agora entenda, evangelho não é ação social. Dentro do evangelho existe a ação social, mas o evangelho não se resume em ação social. Porque tem o evangelho social aí também, achando que ajudar as pessoas é uma forma de já estar fazendo tudo que deve fazer para Deus. Não, não é assim não. Somos chamados a fazer o bem a todos, mas com especial atenção aos domésticos da fé. Ou seja, aqueles que fazem parte da família de Cristo. Aqui é muito claro. Essa atitude de altruísmo e serviço aos necessitados não é um mero opcional, mas uma marca distintiva do verdadeiro seguidor de Jesus, refletindo a justiça e a compaixão divina no mundo. Inclusive, Tiago vai dizer que as pessoas que dizem que têm fé, mas não demonstram através de obra, essa fé é morta. Acabou. E por fim, dois públicos e uma mesma mensagem, judeus e gentios. Nem todas as pessoas que são alcançadas pelo evangelho são da mesma cultura. A palavra de Deus classifica as pessoas como judeus, gentios e a igreja de Deus. Tá? O evangelho é o mesmo, mas é possível que uma mensagem seja mais facilmente aplicada a um grupo cultural do que a outro. E cabe a quem está apresentando as boas novas ter essa sensibilidade para a comunicação do evangelho. Paulo agiu assim, entendendo que nem todos os preceitos do judaísmo eram adequados aos gentios, como veremos na próxima lição. Isso aqui é uma coisa bem interessante. O que podemos aprender nesse ponto? A diversidade cultural da audiência do evangelho está dividida entre judeus e gentios, que uma vez convertidos, são chamados de igreja de Deus. Então, três grupos: judeus, gentios, que não são judeus, todos que não são judeus são gentios. Americanos, australianos, japoneses, chineses, ingleses, enfim, todos são gentios, tá? E a igreja? A igreja reúne judeus e gentios que se converteram ao cristianismo. Isso é a igreja de Deus, tá bom? Só para você poder entender. Isso nos ensina a crucial necessidade da sensibilidade e da adaptabilidade na comunicação da mensagem de Cristo. Ou seja, precisa ter uma comunicação eficaz. O evangelho é imutável em sua essência, mas a forma como o apresentamos deve ser relevante para cada contexto cultural. Assim como Paulo compreendeu que nem todos os preceitos judaicos eram aplicáveis aos gentios, somos desafiados a discernir e a comunicar as boas novas de maneira que ressoe com o coração e a compreensão de cada grupo, removendo barreiras desnecessárias e garantindo que a verdade seja acessível a todos. Inclusive, até mesmo para os cristãos, uma aula de escola dominical, às vezes o professor está acostumado a ministrar a aula de um jeito, e às vezes ele é mandado para um outro lugar, para uma outra cidade, ou até mesmo dentro da sua própria cidade, mas aquele contexto ali daquele lugar onde ele está, o aprendizado daquelas pessoas se dá de uma forma diferente. Então ele precisa se adaptar àquela forma das pessoas para ele conseguir transmitir o ensino da forma eficaz. Pregadores, então, têm um desafio enorme, porque eles pregam, principalmente aqueles que estão em itinerância, que muitas vezes são chamados... Olha, veja bem, ministério de evangelista é uma coisa, mas às vezes é chamado de evangelista, é chamado só. Ele às vezes é até pastor, é presbítero, mas é chamado de evangelista. Por quê? Porque ele está sempre se deslocando. Então, esse pregador itinerante, tá? Ele tá em muitos contextos, então ele tem que ter muito cuidado. Porque às vezes o estilo dele de levar a mensagem naquele lugar, às vezes, precisa ser um pouco adaptado para que as pessoas possam ter uma compreensão. Senão, a mensagem não é eficaz. Vamos refletir sobre esse tópico? Vamos lá? Como posso praticar a sensibilidade cultural ao compartilhar o evangelho, reconhecendo que a mensagem é única, mas sua aplicação pode ser adaptada para alcançar diferentes públicos, sem comprometer sua essência? Deixa eu falar aqui uma coisa, muitos podem até achar estranho, mas é uma verdade. Digamos que um grupo sai para evangelizar moradores de rua, tá levando quentinhas, tá? E aí você quer falar do evangelho para aquela pessoa. De repente a pessoa tá ali assentada, recebe uma quentinha, e aí você quer uma oportunidade para falar do amor de Deus. Por que não usar uma estratégia? Vou usar aqui um exemplo. Abre uma das quentinhas que está ali e começa, né, a comer junto com aquela pessoa, moradora de rua.
E você, enquanto ele está comendo e você comendo, você está evangelizando ele, falando do amor de Deus para ele. Então você encontrou um ponto de contato naquele momento. Você tá entendendo? Às vezes a pessoa não necessariamente vai fazer dessa maneira. Ela dá a quentinha e começa a falar um pouquinho, mas a pessoa tá querendo logo comer. Então se ela senta com ela e começa a comer com ela ali também, numa outra quentinha, comendo junto, às vezes faz uma quentinha menor, já propositalmente para isso. Propositalmente para isso. E aí ele tá com a quentinha maior, você tem uma menorzinha só para poder ter aquele momento sentado ali com ele. É uma forma de se adaptar àquele momento. Para quê? Para pregar o evangelho. É só uma das milhares, das centenas, ou talvez das dezenas, vamos dizer assim, de possibilidades que podemos usar. Conclusão. Ao longo destas duas últimas lições, tá? Nós tivemos aí 2 lições que falaram. Tratamos da biografia do apóstolo Paulo conforme ele a demonstra aos Gálatas. Na lição passada, estudamos a respeito dele como recém-convertido. E nesta lição, como um representante de uma equipe missionária, tendo a sua mensagem chancelada pelos obreiros de Jerusalém. Não é uma aprovação no sentido de só é chamado se a gente quer, não é isso. Mas é uma confirmação do chamado que Deus deu a ele, tá? A sua pregação não era estranha ao conhecimento dos judeus e mesmo eles receberam a equipe de obreiros aos gentios, com apreço e sem preconceito, ainda que houvesse ali na igreja falsos irmãos. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 5, advertência contra o legalismo, e aí sim, vai falar diretamente sobre não praticar o legalismo, tá? Eu quero agradecer a você que ficou até aqui comigo nesse momento, que o bom Deus continue abençoando, fazendo alguns lembretes aqui para você. Versão direta ao ponto, o encontro em Jerusalém aos falsos irmãos, é uma versão mais objetiva, mais tópica, você vai perceber, dividida de uma forma de pontos, é uma versão que tem tido aí uma aceitação, então você pode também assisti-la. Eu também quero lembrar você do panorama da Carta aos Gálatas e também tem, inclusive, o panorama do livro de Atos. É benéfico, é proveitoso para a sua vida. Lembrando também do curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, comentário tá no link, tá nos comentários, na descrição e também nos vídeos de recomendação, que eu vou colocar já já. E também lembrando a você sobre o material da EBD comentada online, edição Jovens. Você pode adquirir para ministrar a sua aula aí com mais conteúdo nesse caso. E por fim, lembrando a você também da defesa da graça, que é o texto que nós temos aí do texto principal. Você pode assistir esse vídeo e vai contribuir muito com o seu crescimento em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, nesse momento nós vamos orar e o bom Deus vai continuar nos abençoando, que Deus dê uma boa aula. Você que é professor, professora, que tenha uma aula edificante para a glória de Deus. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade aqui, Senhor. A Deus, que tu uses, que o Senhor possa usar o professor, a professora, como instrumentos na sala de aula. Que o Senhor tira todo impedimento, toda barreira, que os alunos sejam impactados pela tua palavra, pela tua presença, Senhor. Que não haja, Senhor, entre nós, Senhor querido, um coração voltado a levar uma palavra que não é a tua palavra. Senhor querido, que possamos nos posicionar, não termos medo, Senhor, de nos posicionarmos. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, receba a bênção apostólica e nos veremos na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!